Livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 4. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Não há quem se arrependa da tua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios? A lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Que situação espiritual é essa que podemos chegar de tal maneira que seremos piores do que os pássaros? Teremos menos sentido do que eles? O Senhor diz que a cegonha conhece as suas estações, que a andorinha e o grou observam o tempo da sua ribação, mas o povo não conhece o juízo do Senhor. Por que não conhecem? Vejamos que o Senhor chama para voltar. O Senhor chama para levantar. No versículo 4, ele diz, quando caem, não se torna a levantar? Quando alguém se desvia, não torna a voltar? E por que muitos não voltam para o Senhor? Por que muitos não se levantam quando caem espiritualmente? É pois que persiste no engano. O versículo 5 e o versículo 6 diz a razão de toda esta situação em que pode nos faltar sentido espiritual. É que não falam o que é reto. Isto é uma das questões que mais desagrada a Deus. Não falar o que é reto, o que não é verdadeiro, o que não é a realidade. E em seguida não se arrepender. E prosseguir como um cavalo. O cavalo representa, no versículo 6, a força da nossa carne. E nós não devemos batalhar segundo a carne, nem segundo a nossa força. Deus nos chama a voltar e a nós levantarmos e agirmos de acordo com seu espírito, com discernimento espiritual. Pois, se até os animais têm sentido suficiente para discernir as estações, nós devemos discernir o que o Senhor faz. O que é conhecer o juízo do Senhor? É saber o que lhe agrada e o que lhe desagrada, e o que traz julgamento sobre nós. Podemos nos firmar em sabedoria própria. E assim, como Jerusalém se firmava na própria lei de Deus. E eles diziam, nós não temos a lei? Mas Deus diz, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Isto é, nós podemos ler as Escrituras e escrever sobre as Escrituras e falar sobre as Escrituras e tornar estas coisas em mentira através da nossa própria interpretação. Por isso, no versículo 9, ele diz que os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, porque rejeitaram a palavra do Senhor. Na verdade, que sabedoria é essa que eles têm? Não há sabedoria em nós sem a palavra de Deus. Se Deus falar, nós não sabemos nada. Nós só sabemos aquilo que vem da boca de Deus. Por isso, Jesus é a luz do mundo, pois que a verdadeira sabedoria é o que Deus revela em todas as situações. E nós
Dependemos da sabedoria de Deus, para que, tendo comunhão com Ele, não sejamos nós que tenhamos uma vida pior do que dos animais, sem nenhum sentido espiritual. Que possamos perceber o que agrada a Deus e o que desagrada, para que, como diz o versículo 5, não persistamos no engano do nosso coração, no engano dos nossos pensamentos. Nós precisamos sempre aprender a voltar atrás. Precisamos sempre aprender a voltar dos nossos próprios pensamentos. E isto que o Senhor deseja. Ele se chama e nos chama ao arrependimento, a mudar a nossa carreira, a perder a força da nossa carne, para que possamos compreender e saber e ter entendimento espiritual. Vamos orar ao Senhor para que, tendo a sua palavra, nós possamos viver de acordo com a sua vontade. E se nós falharmos e errarmos, nós voltarmos ao Senhor, levantarmos e prosseguir segundo o seu Espírito. Não confiando em sabedoria própria, não seguindo o nosso coração, mas ouvindo a voz de Deus e aprendendo por meio do seu Espírito. Pai, nós te damos graças, e aqui reunidos na tua presença, esperamos na sua misericórdia, e dai-nos de tal maneira que não vivamos de acordo com o nosso coração enganoso, mas tenhamos a coragem de voltar atrás sempre que nós falharmos, para que estejamos de pé diante do Senhor, para que vivamos na sua presença e jamais nos separemos do seu Espírito. Dai-nos crescer na vida espiritual, para que tenhamos discernimento sobre o que te agrada, para que nós não falemos o que é torto, mas falemos o que é reto, e tenhamos a expressão da realidade dos fatos e das coisas que nos acontecem. Bendito seja o Senhor, porque mais uma vez estamos reunidos no teu nome. Que possamos crescer no conhecimento e na obediência ao seu Espírito. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém.